Só isso. Hoje eu quero falar sobre um alinhamento para a conquista. Eu pedi o Jonas para poder... Falei, Jonas, dá uma olhada na terra aí. Porque eu quero também fazer um ato profético com ele. Jonatas, toca aquela canção que diz assim: que ruge o leão. Olha como é que eu canto. Calma, não se empolga não. Não é linda essa música? Olha aí. Foi na cruz, continua tocando essa. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Continua a Rude Leão. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Só um instante. Ou ele vai errar ou eu vou errar, porque não tem um alinhamento entre eu e ele. Não há uma consonância. Ele está tocando uma música, eu estou cantando outra. Que na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi minha morada, Jesus assegura paz e conforto na... Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Tá lindo, não tá, irmão? Tá harmônico, não tá? Ele tá tocando uma música, eu tô cantando outra. Por que a vida de muito crente não rompe? O líder ensina algo, ele vive outra. Que pode dar uma salva de palmas pro Senhor Jesus. Agora pode continuar naquilo. Não tem como, irmão, uma vida fluir. Isso nos incomoda. Nos incomoda você ensinar algo e a pessoa viver outra coisa, praticar uma outra coisa que é ensinada. Alguém vai se desgastar. Ou eu vou me desgastar com ele, ou ele vai se desgastar comigo. Ou eu vou parar de cantar, ou ele vai parar de tocar, se não houver uma consonância entre ele e mim. Quem está entendendo? Assim é o casamento, assim é a família, assim é a liderança. Se não tiver um lugar harmonioso, onde não tiver um entendimento onde possa fluir, não vai dar certo. Josué, capítulo 7, versículo 7. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus. Pode baixar só um pouquinho o teclado, só um pouquinho. Para nos fazerem perecer, tomara, nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desrasgarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo das suas bagagens o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desagarrardes
do anátema no meio de vós. Você pode tirar, depois eu vou pedir para você colocar de novo onde parou aí no 12. Deus disse que o povo invalidou o concerto com ele. Quem estudou aqui, foi para a escola, pelo menos o primeiro, não sei se, antigamente falava o ginásio, né? Hoje em dia, estou ficando velho. Mas terminou o ensino fundamental, agora é o ensino fundamental, que é até o 9º ano, né? Se terminou o ensino fundamental, você aprendeu que concerto não se escreve com C. Concerto se escreve com S. Se algo quebrou e eu vou consertar, é conserto com S. E se algo precisa ser ajustado, ter uma harmonização, então é um concerto com C, de concerto musical, que é com C. A Arca da Aliança era chamada também de a Arca do Concerto. Não era a Arca do Concerto de algo que foi quebrado, mas era a Arca do Concerto com C. Vocês quebraram o meu concerto. Vocês quebraram a nossa sintonia. Vocês não estão sintonizados comigo. Você quer sintonizar na Rádio Melodia, mas você colocou no outra estação e está tocando uma outra. Por que não vai? Tu não está sintonizado comigo. Você quer escutar a 93 FM, mas tu está lá na 100,5. Ou tu está no 97. Se você não ajustar, você não vai ter a sintonia exata. Se você colocar na rádio 93.1, tu colocar na 93.7, você talvez vai até ouvir, mas tu vai ouvir com barulho. Até você voltar e colocar em 93.1. A sintonia tem que ser exata, porque sempre, senão, caso contrário, vai sempre ter algo que incomode a sua vida. Vai sempre ter alguma coisa que não vai dar certo na sua vida. E logo tu vai trocar naquela rádio. Quem já sintonizou numa rádio que você gosta muito, mas porque você está numa serra em algum lugar não estava funcionando bem, tu acabou ouvindo numa outra rádio que tu não, é de segunda preferência, mas porque estava funcionando legal, estava pegando bem. Ou quem já procurou uma rádio, saiu procurando uma rádio qualquer, de qualquer outra que seja gospel, e saiu procurando, porque nenhuma das 3 opções que você tem ali também não estava funcionando, tu sintonizou na primeira. Você prefere viver o que você escolhe, acaba escolhendo viver o que você não prefere, porque é o que você tem ali de melhor. Porque não está bem sintonizado. Então você gostaria de ter uma família melhor. Mas como você não tem a família do jeito que você sonha, então você vai vivendo com essa que você não é a que você prefere, mas é a que você tem. Se você não tem um discipulado ou uma liderança da maneira que você gostaria de ter, então você vai vivendo dessa maneira, porque é o que você tem, e vai empurrando. E cadê o prazer de estar da maneira que você gostaria que estivesse? É tão fácil cumprir um princípio e se ajustar para que eu possa viver da maneira que Deus quer para mim. Ou eu posso me vitimizar, ou então eu posso desligar a rádio, também não vou ouvir porcaria nenhuma. Tudo bem, vai ficar assim a música. Você está entendendo? Então nós temos que entender que Deus não vai negociar um princípio dele com você. Ele disse, você quer viver aquilo que eu tenho escolhido para você, então tem que ter a sintonia certa. Esse texto diz que antes de eles atravessarem o Jordão, Deus disse para Josué, seja forte, seja corajoso, busque o Senhor, não se desvie nem para a direita nem pela esquerda, para você viver as conquistas. Deus estava querendo dizer o quê? Para você viver a conquista que eu tenho para você, você não tem que desviar nem para a direita nem pela esquerda, mas você tem que estar no caminho certo. Não existe um caminho, Deus não está te dando uma opção seletiva. Ele não está te dando a oportunidade de você selecionar o caminho. Quando ele diz, não é para andar pela direita nem pela esquerda, ele está dizendo, vai reto. Segue naquilo que eu tenho para você, eu não estou te dando opção, eu não estou te dando caminho de facilidade, eu não estou te dando
atalhos, eu estou falando para você andar, é aqui que você tem que andar. E diz: eu vou entregar a cidade de Jericó para você. Josué estava desencorajado. Como você se sentiria de você acabar de perder o teu líder que anda contigo há 40 anos? Tudo que você faz está debaixo da liderança do teu líder, irmão. Estou falando de discipulado de 15 anos, de 10 anos. Uma liderança de 40 anos e o camarada agora morre. José está em luto. Está se vendo agora diante de um povo dos 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, aproximadamente 2 milhões, alguns teólogos arriscam até 3 milhões de pessoas, porque existe muito mais homens e crianças, mulher e criança do que homem. Uns se arriscam a 2 milhões, outros se arriscam a 3 milhões. A cidade de Nova Iguaçu tem 1 milhão de habitantes. Imagina 3 cidades de Nova Iguaçu, todo no mesmo lugar, e ele viu tudo que o povo fez com o líder dele, e o líder dele tinha uma liderança muito mais forte do que a dele, uma persona muito maior, mais rígida que a dele, e era o homem mais manso da face da terra, e mesmo assim bateu na rocha, de tão nervoso que ficou. Como que eu vou substituir ele? A saudade do líder. Seu pastor é essa igreja há 40 anos e eu parti, irmão. Vocês vão sentir saudade de mim. Uns da bronca, que tomava todo dia. Agora tu imagina a liderança de Moisés, que tirou ele daquela em massa, daquele lugar de escravidão. Passou tudo aquilo no deserto com eles. Agora, Deus está encorajando Josué. Ele está dizendo: olha, vai, eu vou entregar a cidade de Jericó para você. Eu vou entregar essa conquista, uma promessa. E Deus começou pela cidade mais difícil, a cidade mais fortificada, uma muralha de quase 5 metros de altura, mais larga do que esse altar. Muralha de Soraguim. Pessoas moravam na muralha de tão larga que a muralha era, como Raabe morava na muralha. E Deus disse: isso não vai ser impedimento para a conquista. Eu estou dando a conquista para vocês. Somente anda na minha presença. Somente me busca. Anda em santificação. Me busca. Eu vou cumprir a promessa. Continua trilhando a tua vida andando em arrependimento, andando em santidade. Porque tem a ver com o caráter de quem fez a promessa e não com quem vai viver a promessa. Está entendendo? Tem a ver com o meu caráter. Se você continuar fazendo a minha vontade, como um filho obediente, não tem por que eu não fazer na sua vida. E o que aconteceu? Deus deu a vitória para Josué. E Deus disse: ninguém toque em nada. Não toque no nada deles, nem nada deles. Não toque. E o que sobrar de ouro e de prata, vocês vão consagrar ao Senhor como uma primícia para o Senhor. Porque essa cidade é a primeira cidade que eu estou entregando para vocês. Então essa cidade é a primícia que eu estou entregando, essa cidade é minha. Eu quero que vocês destruam tudo que tiver. Tudo. E só o ouro e a prata vocês vão guardar para me oferecer para o templo ou para o tabernáculo, para serviço ao Senhor. Porque o ouro pode ser purificado. E a prata fala de redenção na Bíblia. Então Deus disse: guarda. Um homem chamado Acã, ele entra e ele pega um talento de ouro, e ele pega uma capa babilônica. A Bíblia diz que ele se valeu de uma capa babilônica. E quando Josué vai para a segunda conquista, ele destrói a maior cidade e a mais fortificada de Israel. Quando eles foram conquistar um povoado de Ai dos amorreus, era um vilarejo, ó. Vilarejo. Quando eu dei um trava-língua, né? Um pequeno. Aconselharam ele: não desgaste o povo para conquistar uma terra tão pequena como essa. Leve somente 3.000 soldados. Para que andar todo o povo para ganhar uma terra? E ele estava trabalhando bem. Eles não desprezaram o inimigo. Para que desgastar o povo para conquistar? Talvez chegar lá não vai ter nem resistência. O pessoal vai chegar lá e vai se entregar. Porque a Bíblia diz que quando eles foram atravessar o Jordão, quando os espias foram visitar Jericó,
Raabe disse assim para os espias: nós sabemos muito bem que o Deus de Israel já entregou essa terra nas mãos de Israel. Olha que os inimigos disseram. Porque não tem ninguém que pode resistir ao Deus de Israel. E nós sabemos o que o Deus de Israel fez com todos os inimigos de Israel no meio do caminho no deserto. E como abriu o mar vermelho. E como deu maná e sustentou eles no meio do deserto. Isso os inimigos falando, irmão. E por que o Deus de Israel também não vai nos entregar na mão deles? Então, quando você entrar aqui e essa terra for entregue na mão de vocês, lembra de mim e da minha família. Porque o nosso coração e o coração de todo o povo já está derretido de medo diante de vocês. Irmãos, você está entendendo? Os gigantes estavam morrendo de medo. Os soldados estavam morrendo de medo de Israel. Israel era um povo peregrino, irmão. A palavra hebreu significa aquele que peregrina, o que não tem terra. Ele é um seminômade, está vagando procurando uma terra para acampar. E soldados, gigantes, pessoas, eles tiveram a conquista em cima desse povo. Porque estavam alinhados com a palavra. Acã pega aquela capa babilônica e esconde. A Bíblia diz que quando eles vão conquistar a cidade de Ai coloca eles para fugir, irmãos. Os moradores matam um número de 20 e poucos homens, a perda não foi tão grande. Perdeu uma vida é importante, mas não foi tão grande. E quando Josué voltou e os homens foram afugentados de lá, Josué se prostrou, e aí que entra a oração de Josué para Deus. Ó Senhor, o Senhor nos entregou na mão dos amorreus, por que o Senhor está fazendo uma coisa dessa comigo? Por que o Senhor está fazendo uma coisa dessa com a gente? E aí, por causa de uma derrota, Josué começou a fazer as orações que aqueles homens lá atrás que murmuraram, fizeram. Ele disse: por que o Senhor então nos permitiu morrer no deserto, ou morrer? O Senhor nos trouxe para cá para envergonhar o teu tão grande nome. A resposta de Deus para Josué: por que você está prostrado? Olha para o teu irmão e diga assim: por que você está prostrado? Deus disse: não tem que ficar prostrando, se lamentando. Vocês tiveram uma derrota, mas Israel pecou e invalidaram o meu conserto. Por isso que houve esse déficit, por isso que houve essa derrota. Vocês pecaram. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar de cara: ah, Senhor, por quê? Será que vocês não viram que eu te dei uma vitória muito maior do que essa? Se vocês perderam uma batalha tão insignificante como essa, é porque tem uma legalidade, é porque tem um pecado. Não é ficar: oh Senhor, por quê? Por que a minha vida está assim? Por que aconteceu isso comigo? Começa agora a alinhar o povo. Você como líder tem que conhecer o teu povo. Tem pecado escondido no meio do povo. Sabe por que nós, pastores, aqui na Marcha, nós não recebemos pessoas e colocamos direto em cima do altar? E muita gente não aguenta ficar aqui. Vem pastores para cá, eu quero congregar aqui, porque eu não estou mais lá na minha igreja. Vem aqui, chega aqui, fica 1 ano e meio debaixo da cobertura de algum doce, não pega no microfone, não pega nada. Ah, vou embora, né? Você sabe. Irmãos, o meu trabalho como pastor aqui, como Josué, é guardar o altar de muito Acã, que anda em pecado e não confessa. Eu não vou comprometer a conquista de todo o povo por causa de um homem que botou olho na capa babilônica. A capa babilônica, uma capa fala de uma unção. Quem já me viu a pregação aqui, as 4 capas de José? Capa fala de unção. Foi a capa de Elias que caiu sobre Eliseu. Lança a capa, meu pai, a unção. Diante da primeira conquista que Deus dá para o cara, a primeira coisa que o cara bate o olho e pega uma capa babilônica, irmão, a unção do mundo. A Babilônia representa o mundo, irmão. Como é que Deus te dá uma vitória como aquela e você ainda está flertando com o mundo? Como é que Deus vai lá e te dá uma vitória? Teu marido agora está caminhando na presença do Senhor, a tua família está na presença do Senhor, e aí você passa na porta do botequim e fica desejando a capa da Babilônia? Ele queria o ouro e queria a capa da Babilônia. Por quê? Ele queria dinheiro para gastar no mundo. Ele não queria dinheiro para cumprir os propósitos de Deus. Ele poderia ter pego muitas coisas, irmãos, mas foi algo tão terrível que, quando Deus ministrou isso no meu coração, relacionado a essa capa, quando eu li esse texto, eu entendi. Quando eu vi a capa babilônica, isso não tinha nunca me atentado a isso. O que Acã roubou, irmãos,
Foi uma capa babilônica. Bota o texto, filho. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vocês, de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vocês. O anátema é o maldito, aquele que abandonou a palavra. Amanhã, pois, vos achegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e cada família que o Senhor tomar se chegará por casas, e cada casa que o Senhor tomar se chegará por homem. E será aquele que for tomado como anátema, será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porque transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e se fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, um homem foi tomado de Zabde. E fazendo chegar a sua casa, o homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, olha como que Josué chama ele de filho. Filho meu, peço-te, dá glória a Deus, o Deus de Israel, e faze a confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo até a tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel se deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no até o vale de Acor. E disse Josué: por que tu turbastes? O Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Talvez você diga assim para mim: apóstolo, Deus é amor, por que Deus permitiu isso? Aprenda o seguinte: há uma diferença entre pecado confessado e pecado revelado. Se ele se arrepende e procura Josué, Deus não teria feito isso, embora tenha desobedecido. Mas ele não se arrependeu, ele foi descoberto. Se Deus manda separar por clã, por tribo, por clã, por nome, e manda separar ele, diz: foi ele, irmão, não tem como o cara se ocultar. O temor de Deus entra ali. Ele diz: por que tu não confessou? Por que tu quis ser revelado? Apóstolo, por que trouxeram a família dele e também mataram a família dele? Irmãos, eu tenho um entendimento a respeito disso. Eu gostaria que vocês respeitassem a minha opinião, e eu acredito que essa também é a opinião de Deus em relação a isso. Quando eu vejo uma pessoa entrando na casa de um traficante, ou na casa de alguém que tem muito armamento, droga, não sei o que lá, e leva preso só o cara, eu acho uma injustiça, tinha que levar a mulher junto. Porque ela viveu de tudo que ele ganhou com a vida de bandido. Ela andou de iate, ela ganhou, na hora de ser preso vai só ele. Porque se a pessoa tem dignidade, ele diz: eu estou indo para casa da minha mãe, eu estou indo morar numa kitnet. Quando você resolver largar a vida de bandido, a gente volta a morar uma vida normal. Porque eu não aceito viver isso. Mas a pessoa aceita, na hora de ser preso vai só um. Quem entende? Isso é o meu entendimento.
Se um filho é bandido, está ali dentro de casa, leva arma, leva droga, e a mãe sabe, quando é preso, tinha que ser o preso o pai e a mãe junto. Porque se é bandido falar, aqui roubo não vai entrar na minha casa. Tu quer viver teu roubo, a tua vida, tu é maior de idade, vá para a rua, aqui não entra. Então se aceitou, tem que ir todo mundo, papai, mamãe, titia, periquito, papagaio. Porque, irmão, se um parente aceita isso, você está legitimando que aquela pessoa fez como certo. Me perdoa se você está nessa condição, mas você nunca vai ganhar o teu marido para Jesus comendo do que ele traz da vida do crime. Você tem que chegar para ele e falar, eu prefiro você ganhando um salário mínimo e trazendo um pão honesto do que trazendo isso. Até porque eu não vou viver muito tempo contigo se tu continuar nessa vida. E você vai estar ajudando ele a sair dessa vida, poupar a vida dele nessa terra e ainda no porvir a vida eterna dele. Eu vou repetir. Isso é um conceito meu, quem entende? Tu pode pensar o contrário de mim. Mas tu vê que na Bíblia, Deus faz a mesma coisa. Ele está dizendo, o pecado foi de Acã, mas foi consolidado com toda a família. Porque será que eu não tinha ninguém com temor suficiente para chegar para Josué e falar, Josué, meu pai roubou a capa babilônica, e eu não quero essa herança na minha casa. E todos ficaram ali, né? Quem não quer um pouquinho mais de ouro dentro de casa? Quem não quer um pouco mais prosperado? Não interessa de onde veio, né? Não interessa se for um político corrupto. Meu pai é um político corrupto, está roubando à vontade, mas não tem problema, eu estou andando de carro zero. Não, pai, olha só. Eu não quero isso, isso é indigno. Eu prefiro um pai honesto andando a pé do que um pai que anda na rua e todo mundo fala, nossa, tu é filho daquele ladrão? Então, pai, antes que se descubram e envergonhem o nome da nossa família, faz o que é o certo. Mas não, a pessoa, ela se usufrui tudo daquilo ali, ela come daquilo ali, ela tira onda com aquilo ali, e depois um só é punido. Se o marido e a mulher é um só, então que seja um só, amém, irmão? Então tinha que mudar na hora do casamento. Na tristeza, na doença, na cadeia, na liberdade. E chegar e falar, eu não aceito, porque você é um homem, eu casei com um homem digno. A dificuldade não pode me tornar um homem assim. A dificuldade pode nos tornar pessoas melhores, mas não nos tornar um transgressor. Então, eu estou lá, eu vou ganhar a minha vida, vou fazer faxina, vou fazer qualquer coisa. Mas quando você se resolver se tornar um homem íntegro, um homem honesto, eu estou ali te esperando, porque eu sou tua esposa, eu não abro mão de você. Mas eu não quero viver contigo nessa vida. Até porque eu não quero o meu filho crescendo e ver alguém, um carro parando, encostando e matando o pai dele na frente dele. Porque eu compactuei com isso. Porque eu não fiz nada para mudar isso. Perdoa, irmãos, talvez você esteja agora nessa condição, até mesmo desse homem. Eu oro pela tua vida para que Jesus possa te libertar e te dar uma vida nova nessa terra. Porque quem vive essa vida, irmãos, vive pouco nessa terra. A gente fazendo o que é certo, a gente corre risco de morrer a qualquer momento. Mas uma pessoa semeando o que não é correto diante de Deus. E aí, Deus poderia ter facilitado o caminho para Josué, sim ou não? Deus poderia ter facilitado tudo, mostrado para Josué o que aconteceu antes de ele ter aquela derrota. Deus está querendo dizer para Josué, Josué, não fica decepcionado. Irmãos, entenda, o que abate a liderança de um líder é quando você investe discipulado num discípulo e quando tu vê, a pessoa está com a capa babilônica e o cara não se arrepende. Josué estava prostrado por uma derrota que não veio por causa dele. Uma derrota veio por causa do pecado de alguém do povo. É como se Deus estivesse dizendo também, Josué, deixa de ser tragicômico. Você tiver uma derrota sim, mas olha o tamanho da vitória que você já teve. Avança, se arrepende, tira o pecado do meio de você e avança. Porque tem outras conquistas. Irmãos, quantos retrocessos nós temos na vida por causa de uma falha nossa? Às vezes não é não um pecado não, às vezes por causa de uma arrogância. Quantas vezes eu perdi membro da igreja por causa de alguma palavra que eu falei inadequada? Eu sei, irmão, não foi pecado, mas foi inadequado. Talvez eu não tenha como recuperar aquele membro, mas eu tenho como consolidar os próximos que virão, mudando minha postura.
Quantos discípulos nós perdemos de célula porque o cara errou, pecou, e em vez de nós levarmos ele ao arrependimento, nós levamos ele à ira, falando o que não era para falar, o que não era biblicamente, porque a gente não estava bem. Assim, aquele discípulo tu não vai recuperar mais, mas os próximos que vão vir. Talvez Josué poderia ter trazendo a culpa para ele. Por que eu não alinhei o povo antes de entrar para conquistar? Ele trouxe a responsabilidade para si e ele sofreu isso. A Bíblia diz que ele chorou e se prostrou e se lamentou, e Deus disse: até quando você vai ficar prostrado? Tira o pecador no meio de vocês, eu vou disciplinar ele e vocês vão avançar. Porque, irmãos, a salvação é individual. Romanos 14:12, cada um dará conta de si a Deus. E você acha que o teu pecado, você botar o olho na capa babilônica, agora vamos transferir isso para uma maneira física, ou perdão, espiritual. Você acha que o teu pecado não pode comprometer a vida dos teus filhos? Eu posso te dar um exemplo de um pecado que pode comprometer a vida do teu filho direta. É algo espiritual, mas também é algo físico, só para ter uma ideia. Se você fumar ou tomar Coca-Cola na gravidez, teus filhos já podem nascer com problema no pulmão ou no coração. Ah, mas o pecado, a Coca-Cola não é pecado, mas você sabe que vai prejudicar a criança. Não é isso? Uma vez, não sei se foi a Ana Patrícia que não queria, ou a Ana Patrícia ou a Isabela, que foi tanta gravidez, né, amor? Aí fala, vai brotando filho, tá vendo? Já saindo dentro do altar. Que o médico não queria mostrar o sexo, estava com a perna fechada. E aí o médico falou assim: olha, eu vou dar um tempo para você, você vai lá embaixo, compra uma bala daquela de maçã verde, azedinha, e chupa. E depois tu volta aqui que ela vai abrir a perna, e vai mostrar. Porque quando chupou uma bala azeda daquela, irmão, a criança ficou agitada, mexendo de lá e para cá, abriu a perna, fez tudo, fez polichinelo, fez tudo lá dentro. Uma bala, irmão, uma bala azeda, tá entendendo? Uma bala azeda, irmão, incomodou a criança dentro da barriga. Imagina quando tu bebe cachaça ou cerveja com a criança dentro da barriga. Aquilo ali foi um aviso tão grande para nós, que em todas as gestações que a apóstola teve, nenhuma delas tomou refrigerante, tomou Coca-Cola, nenhuma delas. Só o Jorge Lucas, coitado. Oi? Só o Jorge Lucas. Mas o restante, nem amamentando, para não passar. Porque aquilo ali nos trouxe um despertamento muito grande, irmãos. Uma bala daquela de maçã verde, quem já chupou? Pelo cordão umbilical, agitar a criança daquele jeito. Imagina uma criança tomando álcool todo dia contigo. Não tem nada a ver não, aquela mãe barriguda com um copo de cerveja na mão. A criança já nasce com a proporção de 80%, 70% de ser um alcoólatra, viciado em álcool. Ou nasce com o pulmão comprometido, a sua vida comprometida, porque a mulher fumou cigarro na gravidez. Já é um pecado que já leva a uma consequência direta, e você consegue ver isso a olho nu. Agora, e quando é uma herança espiritual, você não vê, mas tu afeta muito pior, muito mais do que o álcool ou um cigarro. Quando você deseja a capa babilônica, você está condenando toda a sua família. É como se Deus estivesse dizendo: tu acha que eu estou condenando a família dele, a esposa dele e os filhos? Foi ele que condenou quando escolheu a capa babilônica. Foi ele que condenou quando escolheu o pecado. Irmãos, quando você escolhe pelo pecado, você condena a sua vida, e todo mundo que Deus te confiou está condenado junto contigo. Ah, mas apóstolo, existe o princípio de intervenção humana. Pode alguém entrar ali e resgatar? É lógico que pode. Mas se naquela família ali ninguém se converter para sair debaixo dessa maldição, vai todo mundo ganhar o mesmo destino do pai e da mãe. A possibilidade do teu filho cometer os mesmos erros que você, irmão, é de pelo menos 95%. Até que alguém fora da realidade da tua família entre com jejum e oração e pague um preço muito grande e quebre toda a estrutura que foi criada por você. Agora tu imagina ter que um estranho entrar na tua família e interferir em tudo que você gerou para a vida do seu filho, irmãos. Há necessidade disso? Se você pode criar um caminho de arrependimento. Abra em 2 Timóteo 4:9 para mim, filho, fazendo um favor.
Sabe o que Deus estava querendo fazer com Josué? Quem está ligado na pregação comigo, gente? Eu sei que está calor. Sabe o que Deus fez com Josué quando separou de tribo e tribo? Deus não poderia falar, separa a cã da tribo tal e resolver? Por que Deus não facilitou o caminho de Josué? Como é que tu separa, irmão, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, sem um microfone? Isso aqui, trabalheira que deu. Por que Deus fez Josué fazer isso? Para Josué começar a fazer um alinhamento no meio do povo, das tribos, uma condição, uma reflexão, separar, mostrar que Deus, antes de detectar o pecado, Ele passa uma peneira, Ele filtra, Ele não acusa uma pessoa por acusar, Ele julga, Ele é perfeito, Ele não tem prazer. Deus está querendo mostrar para o povo o seguinte: nada fica oculto diante de mim. Provérbios 15, 13 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando bons e maus. Não há nada que você faça. A Bíblia diz que o pecado, ele é anunciado de cima dos porões. Ou não só isso, a Bíblia não diz o pecado, mas a Bíblia diz tudo. Jesus disse, tudo que você fizer nos porões será anunciado de cima do telhado. Tudo que você fizer nos porões será anunciado de cima dos telhados. O que você fez em oculto vai trazer honra para a tua família, você vai ser honrado. Estou trabalhando no secreto, Deus um dia vai anunciar a tua vida de cima dos telhados. Se tu praticou obras más, vai ser anunciado de cima do telhado. Não há nada, irmãos. Quem lembra, deixa aberto aí. Quem lembra daquela menina Eloá? Os mais antigos aqui lembram. Que teve um sequestro em São Paulo, que o namorado dela sequestrou ela. E já estava com uma amiga também num apartamento, a garota de 14 anos. Ele ficou, acho que 1 dia ou 2 dias com a arma na cabeça dela, tentando negociação e nada. E no final, o garoto matou a namorada e se matou. Matou a Eloá. O Brasil todo ficou ligado. Quem lembra disso? Foi aquele desespero e a gente ficou ali. Eu fiquei, irmãos, tinha que trabalhar, mas eu parava no restaurante e ficava, esse caso está lá ainda. Meu Deus, chegava à noite, está todo mundo parado na televisão, não foi resolvido ainda. O Japão só falava disso, a câmera lá, helicóptero, tinha gente, contrataram até SWAT, contrataram até esses empresas americanas, porque deu tempo, vem aqui para nos ajudar. E tudo que tu imaginar, irmãos. E a menina lá, no final, foi a morte dela. A câmera deu um close no pai dela e focou na cara do pai dela e disse, como é que o senhor se sente com a perda da sua filha? Ele disse, é muito trágico e tudo mais, pá. E em menos de 3 horas o pai estava preso. O pai dela estava foragido do estado de Alagoas, se eu não me engano no Alagoas, não sei qual é o estado. Estava foragido, porque matou uma pessoa lá em Alagoas. E já estava há 22 anos no estado de São Paulo, faltava 6 meses para encerrar o caso. Se não prendesse ele em 6 meses, ninguém poderia prender mais, porque ia estar arquivado a ficha dele. O quê? Prescreveu. Quem falou isso? Experiente, hein? Nunca foi preso não, graças a Deus. É porque eles estudam para essas paradas aí. De polícia, essas coisas. Imagina, você prescreveu e ninguém poderia prender mais ele, poderia? Ia botar a mão nele e não poderia mais colocar a mão nele depois. Ele poderia trabalhar novamente, ter a vida dele. Por que não prenderam ele há 10 anos atrás? Ele cometeu um crime 8 anos antes da filha dele nascer. E foi através da morte da filha dele que descobriram ele. Que jeito mais trágico de descobrir o pecado de alguém. Eu mato alguém e quero que minha descendência não seja morta pela mão de ninguém. Será que o espírito da morte que age na vida, que agiu na minha vida para poder tirar a vida de alguém, esse mesmo espírito não vai agir na vida de alguém para tirar a minha vida ou a vida de alguém? É um espírito, irmão. Será que o espírito envelhece, esquece? Ele matou fulano, mas agora até esqueci tanto tempo, irmãos. Um espírito, ele está num ambiente atemporal. Quem entende isso? Ele está num tempo kairos. Ele está num tempo, não está no cronos igual o nosso. Por um demônio, o pecado que tu cometeu hoje,
Daqui 40 anos é como se tivesse cometido há 1 minuto. É como se acabado de cometer. Não existe um tempo. Por isso você precisa arrepender. Um pecado não vai prescrever. Ah, tem muito tempo que eu roubei, né? O meu patrão. Tem muito tempo que eu roubei fulano. Muito tempo que eu adulterei, que eu menti. Ah, isso tem tanto tempo, vai prescrever isso. E no reino do Espírito você é prostituto, você é ladrão, você é agressor. E tem uma placa na sua testa, agressor. Quem passar por ele, faz a mesma coisa com ele, agride ele também. Ladrão, quem passar por ele, tudo que ele tiver, roube. Ou roube dele, do pai dele, da mãe dele, da família dele, porque ele é ladrão. Tem legalidade para alguém roubar ele também. Ele compra celular roubado dos outros, né? A capa de Acan. É fácil, eu quero ter um iPhone de 12 mil, eu compro por R$500 na mão de uma pessoa viciada em droga. Nossa, eu tenho um iPhone, tenho um iPhone. Nunca vai faltar ladrão para roubar os teus filhos. E quando você parar de comprar telefone roubado, daqui 15 anos, quando você comprar um telefone do seu filho, parcelado em 24 vezes, o telefone que teu filho sempre sonhou, ele não vai ficar uma semana com esse telefone. Mas isso foi há 20 anos atrás que eu comprei um telefone roubado. Nunca vai faltar telefone para ser roubado do teu filho. Porque um pecado não prescreve, um pecado tem que ser arrependido. Isso foi um tempo atrás, apóstolo. Eu nem roubo mais, eu nem minto mais, mas se arrependeu? Não, só deixou o tempo passar? Mentiroso ainda. Você é enganador ainda. Você ainda é ladrão. No reino do Espírito é ladrão. Mas quando você aceita Jesus como teu Salvador, Romanos capítulo 8 diz: porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, quantas vezes o teu pecado foi adiando as conquistas que Deus tem para você? Salomão foi um homem sábio, sim ou não, gente? O homem mais sábio que pisou na terra. A Bíblia diz que nunca ouviu, nunca houve, nunca haverá homens tão sábios como ele. É lógico, Jesus, mas Jesus é a própria sabedoria. Estou falando um homem como ele. Ele disse que uma esperança adiada adoece o coração. Eu vou repetir. Ele disse, uma esperança que muito se adia, adoece o coração. Uma pessoa que tem uma promessa, ela recebeu uma promessa de Deus, aquilo ali nunca acontece. Nunca acontece. Ele diz, será que Deus me abandonou? Será que Deus está brincando comigo? E Deus disse, não se trata disso. O teu pecado vai interceptando os planos que eu tenho na sua vida. Eu tenho que começar contigo do zero de novo. E vai interceptando. Você não consegue andar em arrependimento. Não se trata do quão perfeito você é. Se trata do quanto você sabe a condição que se encontra, amado. Eu não quero dizer aqui que você está com a arma na cintura, ou está roubando, ou é um traficante, ou é um miliciano, que não tem jeito para você. Porque quem mente, comete um pecado, quem rouba uma bala ou rouba um banco, os dois estão indo para o inferno. O peso e a consequência é o mesmo. Quem rouba uma bala toma o quê? 1 ano de cadeia. Quem rouba um banco toma 20 anos. Uma consequência, mas todos os dois transgridem leis espirituais no mesmo nível. O cara que não tem arrependimento para roubar uma bala é o mesmo cara que não tem arrependimento para roubar um banco. Talvez o cara que tenha de peito para roubar o banco só tenha mais coragem do que aquele que roubou uma bala. Mas os dois não têm temor a Deus. Porque quem teme a Deus não tem coragem de roubar nenhuma bala, nenhuma caneta que cai numa procura, não é? Quem é essa caneta? Agora o cara que também não teme a Deus, ele tem a capacidade de entrar numa loja, num bazar, pegar uma caixa de caneta e enfiar no bolso. E o cara que vê uma caneta caindo do bolso de alguém e também não devolve, ele também não tem temor a Deus. Os dois estão indo para o inferno, o que roubou uma caixa de caneta e o que não entregou a caneta de quem sabia que era o dono. Um dia o discípulo achou um telefone, ele falou para mim, apóstolo, eu quero devolver, eu não consigo achar. Eu falei assim, meu filho, fica logo com o telefone, cara. Agora tu vem falar para mim que tu não consegue achar?
Olha o tanto de número que tem aí, liga para a sogra, sua irmã, fulana, cunhada, e diz: tu conhece Beltrano? Eu estou com esse número aqui, tu quer entregar, tu entrega. Agora fica logo com essa capa babilônica, amado. Porque você não está com vontade de entregar. No dia que o arrependimento entrar no teu coração, tu vai entregar esse telefone. Porque talvez seja um trabalhador que precisa do telefone para trabalhar, é ou não é, gente? Ou tem uma filha doente que tem que ligar de 10 em 10 minutos para ele para saber como é que está. E essa pessoa agora não tem condições de comprar. Porque além de ter uma filha doente, agora ele não tem paz para trabalhar porque não tem telefone de comunicar. E você está com o telefone dele. E aí você acha que não vai gerar em você problema nenhum. Não, não tem. É o mundo do mais esperto. Eu compro um telefone de R$500, financio o tráfico, financio morte, financio um monte de coisa e ainda tomo o telefone de alguém. Se não tem quem compre, não tem quem roube, irmão. Se não tem quem cheire, não tem quem vende. É simples assim. Você está entendendo? O problema é que nós olhamos para uma passagem dessa e achamos que Acã é errado. Mas quanto de Acã nós temos em nós? Quantas famílias aqui já foram apedrejadas porque falta de arrependimento? Fala sério, irmãos. Quantos casamentos aqui acabaram porque a pessoa traiu uma vez, traiu a segunda vez, não se arrependeu, teve oportunidade, e aí daqui a pouco filmaram. Quem aqui já viu algum vídeo? Eu não gosto de ver esses vídeos, mas tu tá passando lá o scroll do Facebook, do Instagram, e fala assim: marido pega no flagra a mulher no hotel com fulano. Aí o cara vai filmando, ou não é? E pega, aí começa aquela bagunça, sua isso, sua aquilo. Aí sai a mulher e quando descobre ainda o cara é o irmão do cara, é o primo do cara, e aí aquela confusão. O povo gosta disso, né? A pessoa acha que ela ia ficar no hotel um ano, 2 anos direto, e ninguém nunca ia descobrir essa impunidade. Faz o que agora? A cara está na internet, faz o que agora? Como é que encara a sua realidade agora? Será que Deus quer isso para um homem, gente? Deus está dizendo: eu tenho conquistas para você. O que é para consagrar o Senhor, consagra o Senhor. O que é para desfazer, desfaça. Mas não se conforme viver nessa condição, gente. Gente, precisa de tacar pedra quem trabalha no tráfico? Claro que não, irmãos. Eu ganhei muitas pessoas para Jesus que era de tráfico. Ganhei muitas pessoas para Jesus que era de milícia. E também perdi muitos amigos meus criados na infância, que viveu nessa vida. Poderia estar aqui agora do meu lado, pastoreando, cuidando de alguém. Mas o cara, quando entrou, ele já não sabia que ele corria o risco de viver pouco. O que vai permanecer nessa vida, cara? É a capa de Acã, ele vai separado. E às vezes a família dele vai junto. Entra e pega todo mundo. Olha a diferença. Apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros principalmente e os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha defesa, na primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e ficasse livre da boca do leão. A Bíblia diz que o pastor deve conhecer o estado da sua ovelha. Eu não vou saber como que é a vida de vocês no mais íntimo. Quem está entendendo aqui?
Mas nós procuramos alinhar as ovelhas para que eu possa conhecer o máximo de você. Eu crio uma plataforma chamada Célula de Edificação, onde eu tenho meus discípulos, os discípulos têm os discípulos dele, e é uma palavra ministrada por semana, para nós sabermos se uma pessoa tem uma capa babilônica escondida ou não. Para que não haja o comprometimento de uma conquista em massa. Nós guardamos o altar para proteger de homens impenitentes, pessoas que não se arrependem, não temem a Deus, mas gostam de espetáculo, gostam de pegar o microfone, gostam de impressionar todo mundo, gostam de cantar, gostam de tudo, mas não tem um coração com Deus e nem um coração arrependido. São possuidores da unção do mundo. Que é isso, unção do mundo, apóstolo? É a capa do trauma. Uma unção envelhecida. Que um dia um Deus confiou para o cara e ele deixou e acabou usando no mundo. Deus deu um dom para ele para cantar e ele usou o seu dom para cantar no mundo. Deus usou ele para poder pregar e agora ele usou a sua forma de falar, sua locução para falar poemas para o mundo ou para cantar a mulher dos outros. Deus deu prosperidade e riquezas para ele, pelo tempo de fidelidade que ele estava na igreja, buscando o Senhor. E hoje ele usa a prosperidade dele, que Deus deu para ele na igreja, para poder financiar bebidas, fanfarras e tantas outras coisas. É a capa de Acã. As pessoas acham que estão com a capa e estão ungidos, mas talvez não seja a capa de Deus, seja a capa de Acã. Você tem que tirar a capa de Acã, jogar aos pés do líder. E falar, líder, eu prefiro entregar essa capa do que ser descoberto e te entregar força e ser apedrejado eu e a minha descendência. Porque tu acha que quando alguém descobre o teu pecado, vem a público, teus filhos não têm vergonha? Tu acha que quando a polícia bate na porta da casa e te leva algemado, a tua família não sente vergonha? Tu acha que todo mundo aplaude isso, acha bonito? Embora a sociedade esteja muito perdida, ainda existe pudor na sociedade, amado. Existem pessoas que se envergonham com isso. Existem filhos que se envergonham com atitudes assim de pais. Apóstolo Paulo estava numa condição, irmão, isolado numa prisão, e ele sabia que estava indo para a morte, porque ele escreveu a última carta dele para um discípulo fiel. Mas ele disse, Timóteo, quando você vier, passa em Troade, na casa de Carpo, e pega a minha capa. Pega o quê? Pega o quê, gente? Olha o que é o discipulado. Paulo sabia muito bem onde estava a capa dele. Ele não pediu Deus para revelar. Onde que está a minha capa? Ele passa em Troade, na casa de Carpo, e pega a minha capa. Quando tu vier, traga João Marcos contigo, que será de grande valia. Sabe quem é João Marcos? Aquele que ele quebrou o pau com o Barnabé por causa de João Marcos. Não vai comigo não. Agora ele já está envelhecido, um homem tocado, afetado pela vida. Ele disse, traga João Marcos para andar comigo, porque aquele tempo eu briguei com ele, mas se fosse hoje eu não brigaria. Hoje a proximidade da morte do reino eterno arrancou de mim a vaidade, arrancou de mim o orgulho. Eu não falo com Beltrano, eu não falo com Cicano, eu morro de fome, mas não falo com Cicano. Apóstolo Paulo disse, na condição que eu estou, com a idade que eu estou, vendo Jesus Cristo diante de mim, a morte está tão perto de mim, é um fio de espada. Eu vou andar em vaidade. Traga João Marcos para mim. Sabe quem é João Marcos? Segundo a tradição judaica, isso não está na Bíblia. João Marcos foi aquele jovem que correu nu, porque o lençol soltou dele e ele saiu nu. Porque quando prenderam Jesus de madrugada, ele saiu enrolado no lençol para ver o que era. E quando viu a perseguição, a Bíblia diz que teve um jovem, só tem um pequeno trecho, lembra? Na Bíblia. Um jovem que largou a coberta, o lençol que estava comigo e saiu correndo nu. Segundo a tradição, aquele jovem ali é o João Marcos. Agora um homem que um dia saiu nu, porque a nudez fala de vergonha. Agora ele está indo visitar Paulo juntamente com a capa de Paulo. Tem uma cobertura para livrar ele da vergonha.
Paulo sabe muito bem com quem ele confiou a capa dele, a unção dele. Ele diz: Timóteo, meu filho, passa em tal lugar e pega a minha unção e traga para mim de volta, porque eu estou no momento de dificuldade, eu preciso lembrar quem eu sou. Venha me ver, porque Demas, amando a capa da Babilônia, abandonou-me aqui, porque ele amou esse século e me abandonou. Ele andou comigo, ele viu o milagre, ele viu o meu ensinamento, mas ele amou, ele se apaixonou pelo mundo. E ele me abandonou. Tem um homem aqui também, Timóteo, chamado Alexandre o Latoeiro. Esse homem tem me causado muitos males, muitas perturbações. Todo mundo me abandonou. Só Lucas ficou aqui para poder escrever o que eu estou falando para vocês. Se ele não tivesse um cargo para escrever, ele também teria ido. Ele está aqui por causa de ministério, não está aqui por causa de amor pessoal, mas só ministério, está cumprindo o ministério. Está aqui na igreja não é porque ama o apóstolo, está aqui na igreja porque tem uma aliança, porque quer andar com ele. Está aqui na igreja porque está recebendo uma palavra, está funcionando as coisas para ele, então ele está caminhando aí. Ninguém quer andar com alguém só por causa do ministério, irmão. Nós somos seres humanos e somos afetivos. Quem está entendendo? A gente não quer um protocolo frio. Eu estou ali porque eu quero exercer meu ministério, eu quero ser pastor, depois eu vou cumprir meu propósito, vou viver a minha vida, quero distância. Irmãos, isso é muito frio. Jesus nunca fez isso. Jesus colocava os discípulos dele encostados no peito, tinha afetividade, tinha amor, tinha choro, tinha emoção envolvida. Não era um negócio frio, não. Eu vou cumprir meu ministério, eu vou cumprir meu... Não, tinha amor. Fazia parte da vida. O ministério faz parte da vida, não é algo isolado, não é um trabalho, não. Tu sai de uma empresa e vai para outra empresa, e tu não está nem aí para cumprir, para trazer comida, não. É um convívio social, existe amor, irmãos, faz parte da vida. Quando eu dou um gabinete de 1 hora para um discípulo, é 1 hora que eu estou mais perto da morte, e essa hora eu nunca mais vou recuperar. Então eu não dou um gabinete de 1 hora para cumprir um protocolo ministerial, eu dou um gabinete de 1 hora porque eu me interesso por aquela pessoa, esse gabinete está inserido na minha vida. 1 hora mais perto da morte. Para um homem que vive de 60 a 80, a média de brasileiro de 60 a 80 anos de idade, 1 hora é muito tempo, irmão. Então, apóstolo Paulo diz: traga, Timóteo, vem, porque eu estou sozinho. Agora traga também livros. Sabe por que ele disse traga também livros? Ele disse, ele estava querendo... Irmãos, quem está ligado na mensagem hoje? Quem está aí atrás está ouvindo direitinho? Quando você está perto da morte, em dificuldade, tu está consolidando um discípulo, andando com ele, e ele escolhe para o mundo, porque a Bíblia diz que Demas, amando o mundo, me abandonou aqui. Quando você está numa condição dessa, a tua liderança é questionada, você se questiona. Tu fala, que isso, cara? Eu estou preso por causa do Evangelho. E o cara sabe disso, ele amou o mundo, ele amou mais o mundo, depois de tudo que eu tenho feito, ele preferiu o mundo. Depois de 10 consolidações, botei ele no encontro, trabalhei, insisti com ele, ele preferiu amar o mundo. Eu acho que eu sou um péssimo líder, só pode ser eu. Eu fico imaginando Josué pensando, eu errei, eu sou um péssimo líder, eu bem que eu falei para o Senhor, levanta outro no meu lugar. Eu não sou igual Moisés, por que o Senhor me levantou? Josué, para de ficar se lamentando. Somente tira o pecado do meio de vocês e avance para outras conquistas. Para de ficar se lamentando do pecado que tu cometeu semana que vem. Se arrepende dele agora e segue a tua vida. Quem lê essa carta, irmão, e não sente o coração de Paulo, não leu a Bíblia da maneira que deve ter sido ser lida. Quem sente que é um lamento, ele dizendo, pô, me abandonaram, cara. E no meu primeiro julgamento, não tinha ninguém me assistindo. Ele diz, mas Deus estava me assistindo. Sabe quantas vezes, irmão, já chorei lendo essa carta? Foi uma vez só não, irmão. Tem uma passagem na Bíblia que quando eu quero ficar bem felizão mesmo, eu passo longe, não leio nunca. Essa é a história de José, irmão.
Não tem como você ler isso e não ver. Na minha audiência de condenação, não tinha ninguém ali para me dar um apoio, pelo menos para o César ou para o juiz pensar, ele tem gente por ele, não vou condenar ele não. Mas eu fiquei sozinho. Ninguém me assistiu. Ninguém me deu assistência. Assisti ali a assistência. Ninguém estava ali. Mas Deus estava comigo. Olha que sentimento. É como se ele estivesse dizendo, beleza, vocês não tinha ninguém, né? Tá bom, Deus está comigo. Mas olha como ele está tocado emocionalmente. Primeiro, irmãos, quando você está decepcionado com alguma coisa, sabe por que alguns pastores, eles levam para o altar e falam, e acusam, e condenam? Porque eles estão no limite deles, irmão. Eu falo que hoje, para um homem ser pastor, ele tem que ter muito mais equilíbrio emocional, e tem que pedir temperamento a Deus, para controlar o temperamento dele, porque nós somos afetados o tempo todo, e aqui faz parte da nossa vida. E tem dia que a gente sobe aqui, irmãos, vontade de falar, filho do capeta, filho do diabo, maldito, tudo vai durar um dia. Porque a gente sofre calúnia, dificuldade, luta, e a gente sobe aqui e ainda tem que trazer palavras de vida para as pessoas. Então quando ele começa falando para Timóteo, Demas, amando o mundo, me abandonou. É como se ele estivesse dizendo, isso me afetou. Isso me afetou. Se não afetasse, eu não teria colocado na Bíblia. Não teria, eu nem sabia que ia se tornar a Bíblia, né? Eu falei isso na aula de teologia, quando eu teologia bíblica. Mas ele colocou na carta, ele colocou sentimento. Se o cara chegou aqui e falou, tem gente, irmão, que está vendo a dificuldade da obra e não entrega o dízimo. O pastor não está jogando letra para ninguém não, irmão. Ele está falando que está no coração dele, sabe? Olha, vocês dizem que tem aliança comigo, mas vocês andam com partidarismo. Cada um por si. Temos que tomar cuidado, irmãos, com os desejos individualizados. Porque uma coisa é Deus te ver como um indivíduo, outra coisa é você andar em individualismo. O ismo é uma imposição. Cuidado. Se você deseja uma conquista fora da aliança, essa conquista vai te derrubar. Quem está entendendo? Quem está ligado? Essa conquista vai te derrubar. O marido que quer comprar um carro zero, se a família dele não tem uma casa, ele quer conquistas individuais, ele não quer conquista na aliança. Porque se ele tem uma conquista de aliança, primeiro ele compra uma casa para a família dele, para depois comprar um carro. Mas ele tem um monte de desculpa. Eu quero comprar o carro porque eu posso trabalhar com o carro, eu posso trabalhar para levar minha família para passear. A tua família não quer passear, ela quer uma casa própria. Porque se tu morrer, ela tem uma casa própria. Mas ele quer ter um carro porque ele quer, sabe, se sentir o playboyzinho, ele quer buzinar para a mulher na rua, ele quer aquilo outro. Porque se ele tivesse interesse mesmo, se o carro fosse da família, ele tiraria a habilitação da mulher dele, daria o carro para a mulher dele. Mas não é só um carro, é para nós, né? Tu anda com o carro para cima e para baixo, vai jogar baralho, vai para o futebol, vai para a pescaria. A tua mulher só vai entrar no carro uma vez por mês para levar o filho no médico. É a conquista da família. Toma vergonha, irmão. A tua mulher está tão empolgada com o carro que tu comprou que ela fica o domingo todo lavando teu carro, né? Não é você que faz isso? Tu sabe muito bem que o carro é teu, não é da tua família. O problema, irmãos, é que Acã, ele quis para ele, fora da aliança. Ele quis para ele o que comprometeu toda a família dele. E existe também conquistas fora da aliança. O camarada quer conquistar. Nós somos uma família, família mais, amém? Mas tem a obra para fazer. Aí o cara diz, dezembro, janeiro e fevereiro eu não vou entregar o meu dízimo não, porque eu tenho PVA, IPTU, eu tenho não sei o que para pagar. Eu tenho que resolver a minha vida. Eu tenho que resolver a minha vida. Conquistas fora da aliança.
Como é que vai ficar a igreja? Quem vai pagar o terreno da igreja? Como que vai pagar os cartões que foram passados para comprar material que está sendo pago ainda? Aquele concreto dali do chão, dali do lado de lá, que ainda faltam acho que 3 prestações ou 2 para pagar ainda, que a gente está pagando todo mês. O porcelanato e tudo mais que a gente usa. Quem vai pagar se eu ficar 3 meses sem entregar o dízimo 4 meses? Se todo mundo fizer igual a mim, como que vai ser a igreja? Mas eu não me importo. Contanto que eu pego esse dinheiro, pago uma prestação, pago um sacolão e eu tenho conquistas fora da aliança. Cuidado, irmãos, com o ouro da Babilônia. Cuidado com a capa da Babilônia. Qualquer conquista fora da vontade de Deus, você está levando para você coisas que você vai se arrepender de ter levado. Está comprometendo a tua descendência. E está fazendo igual o Demas. No momento de dificuldade, eu pico a mula e deixo lá Paulo sozinho.